Eu vou apresentar para vocês hoje a próxima grande revolução, algo que vai afetar todos os campos da atividade humana e redefinir como nós nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo. Nós vamos para Paris, para a Cidade Luz, no dia 18 de outubro de 1901. Nesse dia, o rei da Grécia visitava a França, e a banda do 24º Regimento tocava em sua homenagem. De repente, alguém na multidão apontou para um objeto que se elevava 280 metros acima do solo e gritou: "Santos Dumont!" A multidão abandonou a apresentação, os músicos largaram os instrumentos no chão e todos começaram a correr atrás do brasileiro. 5.000 pessoas chegaram nos Jardins do Trocadeiro, no momento em que a aeronave contornava a Torre Eiffel, e comemoraram como se estivessem vendo um gol numa final de Copa do Mundo. No retorno, o motor começou a falhar. Santos Dumont teve que abandonar o leme e tentar arrumá-lo em pleno voo. Teve sucesso, mas o motor falhou ainda outras 3 vezes, antes que o balão número 6 retornasse com sucesso ao ponto de partida e o brasileiro conquistasse o prêmio Deutsch. A multidão foi ao delírio, gritavam, se abraçavam, jogavam pétalas de flores. Alguém estendeu a ele um pequeno coelho branco, outro trouxe uma fumegante xícara de café brasileiro. Santos Dumont repartiu o prêmio de 100.000 francos, metade para seus operários, a outra metade para os pobres de Paris. O Napoleão dos Ares conquistou a Cidade Luz com o seu balão número 6. E todos nós aprendemos na escola sobre o seu famoso 14 bis. O número 1 tinha uma bomba de ar fraca demais. O número 2 perdeu o leme. O número 3 tinha um formato muito alongado. O número 4 era pesado e instável. O número 5 se arrebentou contra um castanheiro quando o motor falhou por conta do calor. Santos Dumont criou o número 1, testou o número 1, aprendeu com o número 1. Com esse conhecimento ele criou o número 2, testou o número 2 e aprendeu com o número 2. Criar, testar, aprender. Criar, testar, aprender. Criar, testar e aprender. Esse é o cerne da engenharia. Foi criando, testando e aprendendo que nós criamos carros, computadores, conectamos o mundo pela internet. E quanto mais vezes nós repetimos o ciclo de criar, testar e aprender, mais sofisticadas nossas máquinas se tornam. Em alguns séculos, deixamos de ter carroças cruzando estradas empoeiradas para termos espaçonaves atravessando a imensidão do cosmos. E se eu repetisse esse ciclo de criar, testar e aprender ao longo de 3 bilhões de anos? Na natureza, uma forma de vida nasce, é testada no ambiente que a cerca e, se tiver sucesso, se reproduz. Surge então uma nova forma de vida, que é mais uma vez testada naquele ambiente e que se reproduz outra vez, passando o seu manual de construção, o seu DNA, a sua informação genética adiante. Eventualmente surgem mudanças nesse manual de construção. Uma letra diferente, uma vírgula, um ponto, uma palavra que é apagada. São mutações aleatórias que fazem com que surjam novas formas de vida, ligeiramente diferentes. Essa nova forma de vida nasce, é testada, e se for mais apta para sobreviver naquele ambiente, essas mudanças passam a fazer parte do manual de construção daquela espécie. Ou seja, a natureza cria, testa e aprende. Cria, testa e aprende. E depois de 3 bilhões de anos, nós temos máquinas extraordinárias, incrivelmente sofisticadas. Muitas e muitas dessas, nós nem sabemos que existem. Outras tantas, nós conhecemos e estamos buscando entender como funcionam. Mas, com o avançar da biologia molecular nas últimas décadas, nós pudemos começar a entender como algumas delas funcionam. Por exemplo, dentro de nós, de cada um de nós, existe um exército de incontáveis micro-organismos. Muitos deles, possuem um mecanismo denominado flagelo, que é, essencialmente, um pequeno motor.
um flagelo é 2.500 vezes menor do que um fio de cabelo. E algumas espécies de bactérias possuem flagelos que operam a 100.000 rotações por minuto. Uma estrutura 2.500 vezes menor do que um fio de cabelo, que opera 6 vezes mais rápido do que um motor de um carro de Fórmula 1. Nas nossas células existem grandes avenidas denominadas microtúbulos. Esses microtúbulos são percorridos por proteínas denominadas cinesinas. Uma cinesina é um robô carregador que se liga a uma carga molecular e dá pequenos passos de 8,2 nanômetros até chegar ao lugar determinado e entregar a sua carga. Nesse exato momento, incontáveis robôs transportadores estão percorrendo as suas células. As plantas do nosso jardim, elas possuem um mecanismo denominado complexo antena, que é, adivinhem só, uma antena, que é composta por centenas de pigmentos alinhados com perfeição, cada um capaz de absorver um diferente comprimento de onda, permitindo que a planta crie um verdadeiro funil energético e aumente muito a sua capacidade de absorver energia solar. Motores, avenidas, robôs, antenas. Essas são apenas algumas das máquinas extraordinárias que os organismos vivos possuem. E além de todas essas máquinas e tantas outras que nós não conhecemos, eles ainda possuem uma vantagem essencial quando comparadas às máquinas que nós conseguimos construir. Os organismos são capazes de se replicarem e de se regenerarem. Quem dera os nossos celulares fossem assim. O que acontece então quando eu pego essas peças delicadas, sofisticadas, que a natureza poliu e aprimorou ao longo de bilhões de anos e crio novas máquinas com novas funções? Isso é biologia sintética. É criar novos mecanismos, utilizando os tijolos que a natureza forjou e aprimorou para resolver os grandes desafios da humanidade. Eu posso pegar peças de organismos diferentes, completamente distintos, e conectá-los. Eu posso pegar uma peça que exerce uma função na natureza e colocá-la em uma função completamente diferente. Eu posso criar novas peças inspiradas no que eu vejo na natureza. Ou eu posso até mesmo criar peças completamente novas. As possibilidades são tão diversas quanto é a vida na Terra, ou até mais. E com tantas possibilidades, eu posso resolver os mais diversos problemas, apenas reescrevendo e editando DNA. Alguns medicamentos são produzidos a partir de plantas que são algumas vezes difíceis de cultivar, são de regiões específicas do globo. E se eu pudesse então retirar cada um dos passos biológicos que acontecem numa planta e colocar eles dentro de uma célula, de um micro-organismo, como se fosse uma fábrica microscópica, eu poderia então cultivar esse micro-organismo, cultivar essa fábrica em qualquer lugar. Imaginem se pudéssemos treinar organismos para, como atiradores de elite, entrarem em um paciente, encontrarem a célula tumoral e destruí-la sem causar danos às células vizinhas. Imaginem se pudéssemos treinar organismos como cães farejadores para detectar moléculas poluentes no solo, no ar, na água e destruí-la. Imaginem se pudéssemos equipar organismos com armaduras para resistirem a condições extremas, utilizá-los para colonizar planetas distantes e preparar esses mundos inóspitos para a vida. Imaginem se pudéssemos literalmente tomar um organismo que passaria então a habitar o nosso corpo, monitorar as nossas condições de saúde e liberar o medicamento na quantidade e no momento ideal, como se fosse um pequeno médico particular dentro de nós. Imaginem criar organismos para destruir resíduos agrícolas, industriais, urbanos e a partir disso produzir energia, redefinindo o nosso conceito de usina elétrica. Imaginem vocês caminharem uma grande avenida à noite, mas ao invés de postes a iluminar o caminho, pudéssemos ter árvores luminescentes. Imaginem se pudéssemos trazer animais extintos de volta à vida e repovoar os seus habitats naturais. Parece coisa de ficção científica, de história em quadrinho,
mas a biologia sintética já deixou há muito tempo o terreno da imaginação. Todas essas tecnologias, todas, cada uma delas, estão sendo desenvolvidas, testadas, aprimoradas nesse exato momento em laboratórios ao redor do globo. Novas formas de detectar doenças, de tratá-las, de produzir energia, de armazenar informação, de enfrentar os grandes desafios ambientais. Tudo escrevendo e reprogramando o DNA. Ao longo deste século, a biologia sintética criará organismos que irão povoar nosso solo, nossa água, nosso ar, até os nossos próprios corpos. E isso não é nada comparado à grande revolução de fato que a biologia sintética fará. Hoje de manhã, você acordou, tomou um banho, escovou os dentes, pegou a bike e veio para cá, melhor de bike, melhor para o seu corpo, para o meio ambiente. Você está sentado, fazendo algumas anotações, mascando chiclete. O shampoo, o desodorante, a pasta de dente, o pneu da bike, o asfalto, a tinta da caneta, até o chiclete, um nylon da camiseta. Todos têm algum componente derivado do petróleo. Sem falar de todos os plásticos que nos cercam. A embalagem do shampoo, do desodorante, a escova de dente, até essas cadeiras que vocês estão sentados. Viver no século XXI é viver cercado de petróleo. Eu acho que vocês já estão sabendo, esse tal de petróleo eventualmente vai acabar. E além disso, alguns desses produtos não foram exatamente bons para o nosso planeta nas últimas décadas. A biologia sintética irá criar organismos capazes de produzir cada um destes compostos a partir de fontes como energia solar, açúcar, até resíduos agrícolas. Nós passaremos de uma economia baseada em petróleo para uma economia baseada em vida. Essa é a próxima grande revolução. É isso que vai afetar todas as atividades do nosso dia a dia, todas as profissões, todos os campos da atividade humana. Todos nessa sala utilizarão algum produto derivado da biologia sintética. Se é que já não estão utilizando. Na aurora do século XX, Santos Dumont e tantos outros pioneiros da aviação olharam para os pássaros no céu e se inspiraram para se lançar em seus voos. Quando deixaram o chão pela primeira vez, ainda não compreendiam, não podiam enxergar o horizonte que descortinavam para a humanidade. Conectaram pessoas, encurtaram distâncias, criaram uma comunidade global. Na aurora do século XXI, os pioneiros da biologia sintética também buscaram inspiração na natureza. Olharam sua diversidade, seus mecanismos, suas formas, sua beleza. Se lançaram, então, em seus voos pioneiros. E apenas agora começamos a antever um pouco do horizonte de infinitas possibilidades que existe diante de nós. Nós não sabemos ainda como será o século 22, mas ele já começou a ser construído, criando, testando e aprendendo. Muito obrigado.